Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus nesse instante, no Evangelho de João, capítulo 12, na sequência das nossas exposições matinais neste Evangelho. Nós vamos ler do verso 27 ao verso 36. As crianças podem seguir para o departamento infantil. Já estava esquecido das crianças. Aí, há uns anos atrás, eu nunca mais faço essa pergunta, né? Num momento como esse, em que as crianças estavam para sair, eu acho que não ia ter o departamento, aí eu caí na besteira de perguntar, não, mas aí todas as crianças vão gostar, né, de ficar ouvindo o pastor. Aí uma diz, não, não vai gostar não. Eu mesmo não gosto, então eu nem pergunto mais. A sinceridade das crianças, às vezes, nos coloca em saia justa, não é, irmãos? Aliás, até o verso 33, tá, irmãos? João 12, do 27 ao 33. Diz assim: Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Vou até o 36. Replicou-lhe, pois, a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Amém, amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo a graça do Senhor sobre a palavra nesta manhã, para que Deus possa falar ao nosso coração. Eu vou pedir ao presbítero Leandro que nos eleve a Deus em oração nesse instante. Vamos orar. Ó Deus e Pai, muito obrigado pela rica oportunidade de estar na tua casa. Amém, amém. Meus amados irmãos, rapidamente, para que nós possamos nos situar, aqueles que têm acompanhado as nossas exposições já estão familiarizados com o texto, já estão conscientes do contexto no qual nós estamos inseridos ou no qual o texto está inserido, mas para que todos nós possamos nos situar, eu falei, talvez 2 domingos atrás, né, que nesse capítulo 12 de João, nós temos aqui o início do fim. O que eu quero dizer com isso? No ministério, do ponto de vista do ministério de Cristo aqui na terra, da estada dele aqui conosco, começa-se através do próprio Senhor Jesus a anunciar-se o momento em que ele seria crucificado, o momento em que ele se tornaria efetivamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que entregaria a sua vida pelos escolhidos, pelos eleitos, aquele por quem a salvação de fato se efetivaria na história da humanidade. Em muitos momentos anteriores a esse, Jesus dizia claramente, não é chegada
a minha hora, não é chegada a minha hora, ainda não é o momento. Aqui, a partir do capítulo 12, então, nós vamos ver o Senhor Jesus já mostrando claramente que a sua hora está próximo de chegar. A sua hora aqui significa o momento, de fato, da sua crucificação. Nos versículos anteriores, imediatamente anteriores a esses que nós lemos, precisamente do verso 20 ao verso 26, foi fruto da nossa reflexão no domingo passado, nós aprendemos que é preciso morrer para viver. Se a semente não cai na terra, a árvore não nasce, né? Não frutifica. Esse morrer significa amar a Deus acima de todas as coisas, né? Fazer morrer sempre essa natureza pecaminosa que existe no nosso coração. Esse morrer significa servir a Deus. E veja, irmãos, que o versículo 26, ele é o que vai fazer essa transição para o bloco que nós refletimos no domingo passado para hoje, não é? Ele diz, quem ama, aliás, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então veja, o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos, com seus apóstolos, com os seus seguidores, expressando claramente que é preciso, a sua hora está chegando, é preciso que ele morra, é preciso que ele se entregue, e obviamente que nós também precisamos passar por esse processo, e esse processo, essa morte começa enquanto nós ainda estamos vivos. Metaforicamente, nós somos, não é, remetidos a essa perspectiva de fazer morrer essa natureza, de amar a Deus acima de todas as coisas e, obviamente, de nos tornarmos servos. É muito importante essa palavra de servo, porque eu começo já nessa perspectiva, trabalhando nos próximos versículos. Os irmãos vão ver aí no verso 27, que o Senhor Jesus, ele expressa a sua angústia. Na realidade, meus amados irmãos, o Senhor Jesus está se mostrando aqui de forma assim, cada vez mais clara como o Salvador, como o nosso Salvador. Aquele que veio na plenitude dos tempos, no tempo exato da vontade de Deus, plenitude dos tempos, significa isso, o momento em que de fato Deus assim quis que as coisas acontecessem. Antes não era a hora, depois não vai ser a hora é agora, e o nosso Salvador está entre nós, o Deus que se fez carne, não esqueçam disso. O Evangelho de João começa nos ensinando isso. E para além disso, o Evangelho de João enfatiza de uma forma assim muito brilhante, não é, irmãos, a perspectiva de Jesus como sendo Deus de fato que se fez carne, não apenas aquele Jesus histórico, não apenas aquele personagem, celebrado até por pessoas que não acreditam sequer na existência de Deus. O Evangelho de João, ele não acata essa perspectiva, ao contrário, ele deixa bem claro que o Senhor Jesus é o Verbo que se fez carne, é o Deus encarnado, habitou entre nós, e nesse processo de habitação, de estar conosco, é chegado o momento em que o Salvador vai se revelando cada vez mais. E na plenitude dos tempos, Deus, então, em Cristo Jesus, vai promovendo a nossa salvação. E o que nós vemos nesse texto é esse momento em que o Senhor Jesus vivencia os dias, né? As semanas, o tempo final para aquele momento agudo de angústia que ele haverá de sofrer. E ele expressa isso aqui no versículo 27. Veja, diz o texto, meus amados irmãos, agora está angustiada a minha alma. O que direi eu? E lembre-se, fique com a palavra servo aí alojada num espaçozinho do seu HD, tá certo? Ele está dizendo aos seus discípulos, olha, a minha hora está chegando. Ele acabou de dizer aos seus discípulos, é preciso morrer, a semente precisa cair na terra para que exista vida. Ele está falando dele mesmo. E aí, nesse momento, ele diz assim, a minha alma está angustiada. O Senhor Jesus expressou o sofrimento, a angústia pela qual ele sofreu, não é? As angústias que ele sentiu em vários momentos
desse momento final do seu ministério. E aí ele se questiona, é aquela pergunta para você mesmo, né? O que direi eu? Diante de uma angústia, diante de um aperto que se instala no meu coração. Ele vai dizer: Senhor, me livra dessa hora. Senhor, não permita que eu morra. Veja o que diz aí. A próxima pergunta: o que direi eu? O Senhor Jesus está expressando a sua angústia. O que direi eu? Pai, salva-me desta hora. É interessante até a expressão salva-me, né? Ele veio para salvar, mas ele está angustiado pelo grande sofrimento, pelo intenso sofrimento que ele vai passar para nos salvar. E aí ele, na sua angústia, perguntaria a Deus ou pediria a Deus: Senhor, salva-me desta morte, salva-me deste sofrimento, salva-me desta angústia. Se ele pedisse isso, se ele fosse atendido nesse aspecto, nós não seríamos salvos. Ele seria salvo da angústia, ele seria salvo do sofrimento, ele seria salvo da morte horrenda de cruz, mas nós não obteríamos a nossa salvação. E aí, numa pergunta retórica, que obviamente todos nós conhecemos a resposta, ele então diz: o que pediria eu a Deus? Me livra desse momento. Lá na frente o Senhor Jesus vai dizer: se possível for, afasta de mim esse cálice. Possível não era. O cálice representa a ira de Deus, é a agudez do sofrimento, é a angústia. A gente romantiza demais a morte do Senhor Jesus, mas nós tivemos há um tempo atrás aqui uns estudos sobre a morte do Senhor Jesus. Eu não sei quantos irmãos lembram, a parte que se tratou da questão médica, não é? O sofrimento ali, irmãos, foi muito intenso, foi muito agudo. Nós não podemos nos esquecer que o Senhor Jesus é 100% homem, enquanto o homem, ele está sofrendo, o seu corpo está apanhando, o seu corpo está sendo dilacerado, e obviamente junta-se, soma-se o corpo à sua alma está angustiada. Caberia a ele pedir a Deus então que ele fosse salvo desse sacrifício? O que diz o verso 27? Mas precisamente foi com este propósito que eu vim para esta hora. Você guardou a palavra servo no HD? Pega ela agora. Por que o Senhor Jesus não vai pedir que Deus o livrasse daquela angústia? Porque ele era servo. Não existe modelo maior de servo do que o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto servo, ele sabe qual é o propósito da sua vida. Enquanto servo, ele sabe qual é o propósito da sua vinda, do habitar entre nós. Ele não podia pedir aquilo, por mais angustiado que estivesse o seu coração. Porque ele tinha a plena consciência de que ele veio ao mundo para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Meus amados irmãos, esta é uma verdade que deve calar profundamente na nossa vida e no nosso coração. O amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus por mim e por você. Nós precisamos afirmar e reafirmar, pregar e pregar novamente esta verdade que é tão importante para todos nós. O Senhor Jesus é o nosso Salvador. Ele veio ao mundo, ele sofreu, ele passou pela angústia. Veja aí que no verso 32 ele vai se referir profeticamente, inclusive, ao tipo de morte que lhe espera. Então, nós não estamos diante de alguém que não conhecia o futuro, que não sabia o que lhe esperava. O que é que diz o verso 32? Veja: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando eu for levantado da terra, significa o quê, irmãos? Como é que era a morte de cruz? A cruz estava deitada no chão, pregava um indivíduo na cruz e aquela cruz, então, era levantada da terra. A morte de cruz foi abolida por ser, de fato, considerado uma das piores formas de você aplicar a pena capital. O Senhor Jesus tinha plena consciência de todo o sofrimento que ele haveria de passar. A sua alma, naquele momento, estava angustiada. Mas, mesmo assim, ele não retrocedeu. Ele não retrocedeu porque ele tinha convicção de que ele era servo. Lembre-se, é preciso morrer para viver.
Era preciso que Cristo morresse para que nós tivéssemos a vida eterna. E esse morrer significa ser servo. E ser servo, meus amados irmãos, nós precisamos encarar isso como sendo aquela pessoa que de fato obedece, tem a consciência do propósito da sua vida até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Estevão, apedrejado, martirizado, não retrocedeu. Mesmo diante da iminência da morte dos seus algozes, ele manteve firme a palavra, ele manteve firme o seu testemunho, ele manteve-se firme como um verdadeiro servo do Senhor Jesus. O interessante, irmãos, eu acho que eu já preguei várias mensagens sobre isso, acho que eu fiz até uma série sobre esse momento também, o momento logo depois da crucificação, da morte do Senhor Jesus, se abateu sobre o coração de muitos discípulos uma desesperança. Se abateu uma dúvida. Lembra daqueles caminhando ali, Emaús, indo de volta, como se dissesse, olha, acabou tudo. Mataram o nosso Senhor, aquele que era a esperança do nosso coração. Até que o Senhor Jesus ressurge dentre os mortos, reanima a sua igreja. E uma coisa, meus amados irmãos, impressionante, não é? É que homens como, por exemplo, Pedro, que covardemente negou que era um seguidor de Cristo, justamente nesse momento em que se abateu a desesperança, momento pós-crucificação, a igreja sente o baque, sente a pancada, muitos não compreendiam ainda, ou não compreenderam, ou não tinham talvez a ressurreição diante dos seus olhos para que pudessem firmemente acreditar nisso. Mas uma vez em que o Senhor Jesus entra no nosso coração, uma vez em que essa verdade ela é implantada na nossa mente, uma vez que essa fé se torna uma verdade para mim e para você, nós podemos até um dia ter sido como Pedro, covardes, negado a Cristo. Nós podemos até em algum momento da nossa existência agir como Pedro, não é? Sei lá, com medo dos nossos amigos, do que o que as pessoas poderiam falar se declarássemos a nossa fé, com medo de perder o emprego, seja lá o que for. Mas esse Pedro lá na frente é transformado, de fato, de verdade, definitivamente, por Cristo Jesus, e ele então entrega-se até a morte, crucificado de cabeça para baixo. Ele teve outras oportunidades para negar. Ele não mais negou, nem ele, nem os apóstolos, nem os verdadeiros discípulos, porque eles compreenderam definitivamente que eles eram servos, que o propósito da vida deles era servir a Deus, e eles tinham como exemplo maior o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto nos afirma isso. Mas quando Cristo então se apresenta e vai se revelando agora de uma forma muito mais como sendo este Salvador, dizendo que vai cumprir o propósito mesmo diante da angústia, mesmo diante do sofrimento, nós somos apresentados a uma outra verdade. O momento está chegando e Cristo, no ato de nos salvar, no processo da nossa salvação, Ele haverá, meus amados irmãos, de debelar definitivamente as obras das trevas. Tenha convicção disso. Nós vivemos dias difíceis e não é nosso privilégio, entre aspas, esses dias. Qual foi o dia, qual foi a época, qual foi o tempo na história da humanidade que não foi difícil? Só existiu um antes do pecado. Depois do pecado, meus amados irmãos, nós colecionamos sofrimento. Depois do pecado, nós colecionamos coisas horrendas. Obviamente que nós exaltamos o avanço da civilização, nós exaltamos o avanço em muitas áreas da humanidade, mas não existe, por mais avançada que seja determinada gente, determinado povo, determinada civilização, a ausência total do mal, a ausência total do pecado, a ausência total do sofrimento.
E aí basta botar apenas o tique e o teco para funcionar e conhecer um pouquinho de história, não precisa conhecer muito não, para perceber que essa é a realidade da humanidade. Nós sofremos. Existe briga dentro da família? Existem filhos rebeldes? Existem cônjuges brigando? Existem. As doenças, o sofrimento ainda é intenso, o coração, a mente, a angústia. Porque, meus amados irmãos, esse mundo ainda respira o pecado. Nós ainda estamos de alguma forma e de alguma maneira envoltos em trevas. Obviamente que há uma diferença do tempo que vivemos hoje para o tempo que o Senhor Jesus falou isso. Depois da sua crucificação, a ação de Satanás, essa é uma opinião que eu defendo, foi limitada e bastante limitada. Ele ainda age, mas foi limitado. Mas veja que o texto diz no verso 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ele está se referindo a Satanás, a serpente, aquele que está ao nosso derredor tentando nos destruir. Chegou o momento em que tudo isso vai ser julgado. É o processo da salvação, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei muitos para mim. Todos, muitos, e todos numa perspectiva de variedade de etnias, não é? Sai do arraial de Jerusalém, da exclusividade do povo judeu, e agora todas as nações da terra podem olhar para Cristo e enxergar nele aquele que foi pendurado na cruz, aquele que entregou-se por nós, o nosso Salvador. E as obras das trevas, o príncipe deste mundo está sendo debelado. Porque, meus amados irmãos, quando Cristo se faz presente, quando a luz do mundo, e ele disse isso em vários momentos anteriores a esse capítulo 12, eu sou a luz do mundo. Lembra-se daquele momento em que muitos perguntaram a João, tu és a luz? Não. Eu sou apenas um pedacinho de vela, não é? Eu apenas resplandeço. É como se eu transmitisse, mas a luz de fato é Ele. Eu já disse várias vezes, se nós queremos falar de algum momento em que queremos dizer que houve um iluminismo na história da humanidade, o momento é esse. Porque a verdadeira luz está aqui diante dos nossos olhos. E, meus amados irmãos, quando existe a luz, as trevas batem em retirada. Trevas e luz não andam juntas. E o Senhor Jesus haverá de dissipar, haverá de debelar, haverá de expulsar definitivamente as trevas deste mundo. Falar de salvação também é falar da expulsão das trevas. É falar de um novo momento na presença do nosso Deus. Você pode trazer isso para a sua vida pessoal. Você pode trazer isso para aquela realidade muito particular da sua vida, que talvez você possa dizer nesse momento, olha, as trevas tentam se abater sobre a minha vida. As trevas tentam se abater sobre o meu coração. O que eu posso dizer para você, meu irmão, nesta manhã, é que abra o seu coração para o Senhor Jesus, porque Ele vai afugentar essas trevas. Isso não é a ausência do problema, mas é a capacidade de ter paz, mesmo em meio à guerra. É a capacidade de ter alegria, mesmo em meio a situações tão distintas. Creia no poder do Senhor Jesus. Ele pode. Ele é o Deus que se fez carne. É aquele que se entregou por mim e por você, que nos conhece pelo nome. O Senhor Jesus sabe, meu amado irmão, exatamente toda a angústia que está no teu coração nessa manhã. Ele sabe exatamente as trevas, o tamanho, a intensidade que cercam a sua vida, que tentam te destruir, que tentam te demover dos caminhos do Senhor. Eu afirmo para você nesta manhã
que quando o Senhor Jesus for uma realidade na sua vida, e se o é, louvado seja Deus por isso, não haverá lugar para as trevas. Maior é o que está em nós. Ele é a luz do mundo. E aí, irmãos, eu fecho aqui, olhando para o texto mais uma vez e percebendo então que nessa obra, nesse processo, né, de salvação, esse propósito de Deus vai sendo cumprido na nossa vida. Ele será e vai sendo e será definitivamente cumprido. Versículo 28 diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Veja, são 3 momentos em que Deus fala nessa perspectiva. Batismo, esse momento em que o Senhor Jesus está se revelando, e na crucificação. Veja a importância desse momento histórico, né, dessa revelação. A obra salvífica de Deus, ela vai se efetivar porque ela está, meus amados irmãos, baseada na própria autoridade de Deus. O Senhor Jesus está dizendo, veja, tenta entrar na cena, o Senhor Jesus está dizendo que é preciso morrer para viver. O Senhor Jesus já se declarou como sendo o Deus que se fez carne, como sendo o Filho de Deus. O Senhor Jesus já disse claramente que Ele é o Salvador do mundo. O Senhor Jesus revela a angústia que está no seu coração pelo sofrimento iminente, pela morte de cruz. Mas Ele diz que vai cumprir esse propósito. Ele vai fazer a vontade de Deus para a nossa salvação. E no momento em que tudo isso está sendo revelado, ou seja, no momento em que o Senhor Jesus se apresenta como nosso verdadeiro Salvador, Ele e as pessoas, ou algumas que estavam ali, perto dele, ouvem uma voz como de trovão. É o próprio Deus falando ao seu povo. É o próprio Deus corroborando dos céus aquilo que o Senhor Jesus estava falando. É o próprio Deus autenticando a mensagem do Evangelho. Se hoje nós podemos ter paz no nosso coração, certeza e convicção da nossa salvação, a temos não pelos nossos méritos, não pelas nossas forças, mas temos essa convicção, essa certeza, porque a voz de Deus autentica a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É o poder de Deus, do Criador de todas as coisas, daquele que fez os céus e a terra, do dono da prata e do ouro, do dono da minha vida e da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. A salvação vem como que um presente de Deus para todos nós. Eles ouviram a voz. Versículo 36, para a gente fechar. E aí o texto diz, então, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Percebe a obra da salvação sendo aplicada na nossa vida, no nosso coração. O Senhor Jesus revela o seu sofrimento, mas Ele é um servo e Ele se entrega à morte. Ele se entrega para nos salvar, a mim e a você. Deus autentica dos céus, essa bênção é espalhada para todas as nações, para todos os povos. E um dia que essa palavra toca no nosso coração, no dia que essa palavra entra na nossa mente, nós nos tornamos filhos da luz. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos a família da aliança. Nós nos tornamos povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor. Ele está nos comprando com o seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Antes nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos servos de Cristo. Antes nós estávamos condenados à morte eterna, hoje nós sonhamos e almejamos com a pátria celestial, porque Cristo morreu por nós, porque Ele é a nossa salvação. E se existe algo que traz assim uma alegria indizível ao nosso coração, é que nada pode nos separar desse amor. Absolutamente nada. Nem morte, nem vida, não é?
tribulação, guerra, fome, nudez. O que é que pode nos separar do amor de Cristo? Nada pode nos separar do amor de Cristo. A obra foi perfeita, a obra foi completa. Ele entregou a sua vida por mim, por você. Meu irmão, que nesta manhã você pense nesta verdade. Se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, esteja se consagrando constantemente, se convertendo dos maus caminhos constantemente. Se existe alguém no nosso meio que ainda não entregou o seu coração a Cristo, eu faço esse convite a você nesta manhã. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ele sofreu, ele se angustiou, ele foi pendurado no madeiro, mas ele fez isso por mim e por você, para que tivéssemos a vida eterna. O que é preciso fazer, pastor? Entregar a sua vida a Cristo. Orar. Confessar com os seus lábios, com os seus gestos, com as suas atitudes, que Cristo é o Senhor da sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai bendito, ó Senhor, nós reconhecemos, ó Pai, que nós nada merecemos. Nós somos pecadores, nós andamos distantes dos Teus caminhos. Quantas e quantas vezes, ó Deus, nós pecamos contra o Senhor na nossa vida. Mas nós reconhecemos também, ó Deus, Cristo como o nosso Salvador. Reconhecemos o tão grande amor do Senhor em promover a nossa salvação. E nós queremos dizer, ó Deus, da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso júbilo, ó Deus, em receber notícia tão alvissareira, notícia, ó Pai Santo, que não se compara a nenhuma outra notícia que poderia ser transmitida a cada um de nós. Cristo morreu para nos salvar. Mas, ó Pai, nesse momento, eu também oro e intercedo por aqueles que podem me ouvir nesse instante, que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai Santo, que o Teu Santo Espírito possa, nesse exato momento, se assim for da Tua vontade, levar transformação a esta vida, a este coração. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.